Então, ninfalida. Aqui estão o grupo das laranjas, não é? Borboletas grandes, com padrões muito elaborados, muito laranja. E então vamos começar aqui a entrar a distinguir alguns géneros, algumas espécies que são absolutamente características, alguma diversidade no mesmo género, porque são tudo borboletas comuns e, portanto, podem nos aparecer num transeto. A nossa amiga a Aurínia, que é a nossa borboleta protegida pelo anexo 2 e que é muito comum no nosso país, e a diversidade do género Melitheia, que é o único grupo complicado dentro dos ninfalídeos. Portanto, temos o grupo complicado dentro dos hesperídeos, que são os pirgos, e temos as meliteias. De resto, vai-se. E, portanto, deste grupo de laranjas grandes, das argíneas, agora já nem todas pertencem ao mesmo género, eu destaco aqui e só coloco aqui a mais comum. As outras só existem mais a norte interior, mas a Arginias pandora tem uma distribuição mais vasta. E se nós aprendermos a distinguir, a identificar muito bem a pandora, se virmos outra coisa assim grande, laranja, com este padrão, se não tiver exatamente o padrão visto quando elas estão em repouso, principalmente, é porque é outra espécie. E, portanto, isto é o macho e isto é a fêmea. Nós vemos aqui os tais androcónios nas argíneas. Estão aqui, este aqui tem 2, por exemplo. Os machos veem que é assim, que faz assim 2 traços mais grossos nas asas. E, portanto, tem duas linhas muito grandes de ocelos pretos. Sim. A fêmea é muito verde de fundo. Isto é muito característico. E, portanto, a pandora identifica-se bem, quer visto só por cima, quer visto por baixo. Por baixo, então, não temos dúvida nenhuma, porque não há outra que tenha as asas posteriores tão verdinhas, só com esta linhinha de ocelos brancos, que pode ter também aqui um bocadinho de riscas, e este fundo vermelho na base da asa anterior. Isto é Pandora. É característico da espécie. E, portanto, isto é a argíneas que nós temos que aprender de cor. E depois aumentamos a nossa diversidade de argíneas. Outra que temos que saber de cor e que não engana ninguém, assim, a partir dela ok, tem laranja com ocelos pretos, pronto, como as outras todas, ninfalídeos todos, mas Isoria latónia tem também uma forma da asa anterior aqui particular. Faz aqui uma barriguinha, faz aqui. E esta barriguinha até tem manchas aqui dentro do castanho. E, portanto, este tipo de asa não existe em mais nenhuma espécie. Isto é Isoria latónia. Então, por cima, nós conseguimos bem identificar com este ápice tão diferente da asa anterior, Isoria latónia. Se a virmos por baixo, então, é a prateada. Tem estas bolonas imensas prateadas na asa posterior. E vemos também aqui a característica da asa anterior tão diferente na Isoria latónia das outras espécies de ninfalídeos. E, portanto, é também quase inconfundível a Isoria latónia. Vamos começando a tirar laranjas daqui da nossa vida. Ninfális policloros, também uma borboleta muito grande, a voar, parece uma coisa assim laranja, não tem aquele padrão típico de laranjas e castanhas como as argíneas. Tem umas formas das asas muito diferentes, tem estas características, estes ocelos aqui marcados, este não mudam de indivíduo para indivíduo, e é daquele grupo de ninfalídeos que, quando está em repouso, se vai camuflar completamente. E, portanto, tem quase que não tem diferença nenhuma, e o que nós vemos são duas asas muito escuras, pousadinhas. E isto é ninfális policloros. E este laranja é mesmo muito forte. E, portanto, isto nós temos que aprender e confirmar se o que nós estamos ali é ninfális policloros ou não. Não há variabilidade na mesma espécie. Outra
completamente inconfundível é a Polygonia C album, que tem estes recortes espetaculares na asa anterior e na asa posterior, e em repouso nós vemos aqui muito bem esta marca branca no centro da asa posterior, que parece uma vírgula. É a borboleta coma dos ingleses, é a borboleta vírgula dos portugueses. Polygonia C album. Pronto, mais uma laranja que nós tiramos da nossa vida. As Vanessas. As Vanessas. Nós temos 3 Vanessas. Vanessas que vão aparecer nos nossos transetos. Toda a gente conhece a Vanessa Atalanta. Preta, esta banda laranja aqui é absolutamente característica, bem, é tudo característico na Vanessa Atalanta, mas isto é muito visível a voar, esta banda laranja, e quando está pousada, este padrão da asa posterior é muito curioso, é muito rico e muito característico da Vanessa Atalanta. Tá? A Carduí, a forma das asas é parecida, são Vanessas. A Carduí é laranja, é muito laranja, e todas estas vê-se muito bem também a voar, e portanto aqui o nosso principal interesse é identificar a Vanessa, portanto nós escolhemos mentalmente a Vanessa Atalanta, e isto é característico, toda ela é característica o padrão da Carduí, e pelo reverso tem esta série de osselinhos aqui, com muitas cores concêntricas, muito rico a Vanessa Carduí também. E depois há uma que é muito parecida com a Carduí, que é a Virginiensis. Agora, a Vanessa Virginiensis tem, portanto, isto assim, entre esta e esta, é muito parecido. Já a Atalanta não engana ninguém com esta banda aqui vermelha, que se estende por aqui, portanto parece quase uma bolinha vermelha a voar, preto e vermelho, preto e vermelho. Já a Carduí e a Virginiensis são muito parecidas, principalmente visto de cima. Agora, as asas anteriores da Virginiensis fazem aqui uma curva a meio, portanto, quase como a Isória latória, também tem aqui um bocadinho que vai para fora e depois é que isto vai aqui para dentro, portanto, são um bocadinho recortadas. E Virginiensis tem sempre este ponto branco aqui, no meio laranja. Sempre. Carduí não tem. Mas Virginiensis, ele aparece sempre aqui. Portanto, pontinha da asa diferente e bolinha aqui branca. Depois, se tivermos a sorte de haver pousada, Virginiensis só tem 2 grandes osselões aqui, enquanto que Carduí tem muitos, não é? Tem aqui muitos, entre outras diferenças, mas tem aqui 2 osselões, tá? E, portanto, nós também chegamos a diferenciar as Vanessas. Cá está. As duas assim, que nós não sabíamos nada de borboletas e dizíamos isto é uma Vanessa, não mas sabíamos. Claro, ali nota-se que é mais profunda a aqui, curva. É, mas esta também tem um bocadinho de curva, isto pode-nos Mas baralhar. é o pontinho branco. Mas olha aqui, É o ponto branco. olha aqui. Vê-se super bem. Não engana não, está aqui. Pronto, mas o nosso olhar vai para aqui. Uhum. A Eufídrias aurínia, laranja, muito laranja. Eufídrias aurínia tem um contínuo de laranja aqui no fundo, não é? Portanto, parece que as asas estão divididas em 2 partes. Aqui é aquela confusão de várias cores e tonalidades e aqui tudo desarranjado, e chega aqui perto do final da asa anterior e da asa posterior, e fica arranjadinha com uma banda laranja toda certinha e com ocelos pretos em cada um dos espaços da banda, tuca, 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 e laranja na asa anterior. Quando vemos em repouso, vê-se muito bem esta banda laranja aqui e os osselinhos pretos que nós víamos do outro lado.
Estão aqui também bem visíveis. Já aqui é muito pouco marcada a Euphidias aurinea. Tá? Agora, ela tem uma grande variabilidade, Euphidias aurinea, e portanto as cores podem variar, por isso nós temos que estar sempre a ver se está aqui, dentro desta banda laranja, os ocelos pretos, porque ela, aqui, esta forma, isto é a aurínia, mas como vocês veem, é uma variabilidade da aurínia, uma variação da aurínia que não faz a banda laranja corrida, mas tem os osselinhos pretos lá dentro. Portanto, pode ser das duas formas, Euphidias aurinea. O que nos pode vai-nos confundir um bocadinho esta Euphidias aurinea com as meliteias, que vêm a seguir. Pode. Mas nós vamos estar com muita atenção. A forma das asas é diferente. A forma das asas de Euphidias é muito assim, muito aguda, da asa anterior. As meliteias são mais redondinhas. Mas pronto, já a tomar a atenção, ficarmos já que nem, não está sempre presente esta banda laranja que eu gostei tanto de falar aqui. Que às vezes pode não ser bem bandinha, mas manchas laranja com um ocelo preto lá dentro. O ocelo preto tem sempre na asa posterior. E é por baixo, então, não engana. Euphidias aurinea. Mas pode enganar às vezes assim. Não nós, não é? Mas aquelas pessoas que não sabem nada de borboletas. Agora vamos ao grupo das meliteias. Só mais uma chega na aurínia. Com certeza, doutora, diga lá. Acho eu, mas se calhar estou enganada. As auríneas, quer dizer, as eufídrias, além disso, têm estas unhas, principalmente na aurínia, principalmente na asa posterior. Sim, as unhas brancas, amarelas. também acho que não há nas meliteias, estas unhas brancas. Mas, por exemplo, aqui essa não se vê tão bem, é verdade. Pois é. É verdade, é que esta forma é tramada. Eu já me enganei, já me enganei. E aparece. Mas nós chegamos lá. O mais importante é isso, daqui do vermelhinho com... Mas também vendo uma aurínia, depois vocês começam a ver mais diferenças, não é? Tudo isto não tem nada a ver com as... Eu posso dizer agora, não tem nada a ver com as meliteias, mas é verdade que ao começar isto pode fazer confusão. E as meliteias são assim, são castanhas e amarelas com um padrão. E as meliteias parecem, de facto, todas iguais, quando nós vemos por cima. E para nós entrarmos aqui no mundo das meliteias, e há várias espécies. Eu estou aqui a falar de 1, 2, 3, 4, 5 espécies, mas ainda há mais espécies de meliteias. Mas estas são as mais comuns e as que nos aparecem mais nos transetos. E então, vamos primeiro aqui tentar um bocadinho dividir, separar a meliteia da Ion e a meliteia nevadensis das outras 3 meliteias, da meliteia Phoebe, Dídima e Trívia. Aqui, nesta zona da asa posterior, temos que ver sempre o reverso das asas das meliteias, olhar muito bem para as asas posteriores, e aqui isto faz aqui uma zona mais clara, entre uma banda laranja aqui, e estes traços pretos aqui não são contínuos, não é? Isto faz aqui umas interrupções. E em Deione nevadensis, os pretos estão todos aqui a unir isto tudo. E é isto que chamamos de linhas interrompidas ou linhas contínuas. Está bem? Portanto, estas são muito mais interrompidas e estas são muito mais contínuas. Também estas têm as nervuras escuras e estas têm as nervuras brancas. Tá? E, portanto, vamos aqui 2 grupos de meliteia para a gente entrar um bocadinho. E então, apresento-vos a primeira, a meliteia Phoebe, que então está naquele grupo das linhas interrompidas por aqui abaixo e, portanto, faz aqui um padrão muito rico na asa posterior.
Eu não sei porque é que está, quando em todos os slides estava primeiro visto por cima e visto por baixo, e neste está ao contrário. Será oportunamente alterado este slide. E, portanto, aqui estamos a ver por cima, e meliteia, isto é uma meliteia, com tons castanho, com vários tons de amarelo, laranja, e nós vamos ter que olhar muito bem, e meliteia Phoebe, a principal característica que se mantém, que é comum a todos os exemplares, é esta linhinha de manchas laranja, a última, aqui neste espaço. Portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5 marcas laranja. A sexta, que é aquela que está aqui, este espaço, é muito maior e vai até à linha da segunda. Olha, muito bem, porque agora temos aqui em maior, tá? Aqui é a primeira linha de laranjinhas, só que esta, neste espaço aqui, é muito maior e vai alinhar com a segunda linha, certo? Só Meliteia Phoebe tem isto. Nós chamamos o dedão. Meliteia Phoebe é a borboleta do dedão, é a Meliteia do dedão. Tem aqui um dedão e, portanto, isto alinha com a segunda fila. É muito característico também este espaço aqui escuro e aqui também muito marcado a preto, que vai por aqui e faz 1, 2, 3, 4 e depois tem mais uma quinta aqui. Este padrãozito e este é característico de Meliteia Phoebe. Basta olharmos para o dedão para dizermos Meliteia Phoebe. Estamos a ver por cima. Tá? Por baixo tem linhas descontínuas, vê-se também muito bem aqui, olhem o dedão. E tem muito marcado aqui estas 5 manchinhas que eu falei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, também se vê por baixo. E está aqui o dedão a fugir. Tá? Isto é o aspecto de Meliteia Phoebe. Aqui em pormenor, a Meliteia dídima. Meliteia dídima é muito mais laranja, tem muito menos aquilo do quadriculado do que da Meliteia Phoebe. Eu juntei aqui a dídima e a trívia porque no inverso tem aquilo das linhas descontínuas aqui, mas se calhar até devíamos tratar dídima e trívia completamente à parte da Phoebe e depois da Deion e Nevadensis, que por cima são muito aquele quadriculado de castanho e laranja, e vai dos tons de laranja. Tá? Aqui não, é um laranjão. E dídima é muito redondinha. Dídima é muito redondinha. Dídima, os ocelos aqui são muito redondos, principalmente estes ocelinhos são mesmo bolinhas. Tá? São mesmo bolinhas aqui, porque o que acontece é que é uma que é muito parecida, que é a trívia, em que estes são mais traços, principalmente aqui, traços aqui, enquanto que dídima são bolinhas, bolinhas, bolinhas. Muito laranja, a trívia um bocadinho menos laranja e também já tem alguma coisa aqui neste espaço de bolinhas castanhas escuras, mas tem aqui, vejam aqui, setas. A trívia tem setas. A dídima tem bolinhas. Bom, ou então setas muito redondas. Ok? E portanto é assim que nós diferenciamos dídima de trívia. Este desenho, portanto, bolinhas na dídima, mais tipo tracinhos na trívia, tracinhos mesmo e setas aqui nestes pretos, nesta zona branca, aqui bolinhas, mais bolinhas. É verdade que a cor, mas quando elas já estão muito voadas, começam a perder escamas, esta coisa da cor não está tão nítida. Agora, este desenho aqui nesta zona da asa também é diferente em dídima, para bem do investigador, diga-se. Também é diferente na dídima da trívia. Portanto, aqui a bola encerra, não é? Está rodeada, está encerrada a preto e rodeada a laranja.
esta está aberta, tá? Dídima tem este boneco aberto. Trívia tem este boneco fechado. Portanto, temos muitas características que nos permitem separar dídima e trívia. Pronto, vamos ao pesadelo. O pesadelo chama-se Meliteia Deion e Meliteia nevadensis, que é a próxima. Outra vez aquele erro do reverso e do coisa. E, portanto, se nós olharmos para isto, assim, e para isto, bem, não tanto esta fotografia, até parecem bastante mais diferentes do que são na realidade. Isto são espécies difíceis de separar. Sim? Portanto, Deion, e ainda por cima, e portanto, nós não vamos, eu não vou aqui, podemos fazer isso na herdade da Ribeira Abaixo, é uma coisa que nós temos que resolver para os censos, separar Deion e nevadensis. Temos que também fazer uma coisa particular, porque tem que se ver primeiro se é macho ou se é fêmea, coisa que nas borboletas não é assim tão comum. E há muita variabilidade intraespecífica. Portanto, estes padrões, isto mexe tudo. Há montes, como... Deixa eu ver se eu pus aqui, acho que sim. Por exemplo, neste site, que eu aconselho já, o Mariposas e Orugas, que tem muita informação para separar espécies e para identificar. Isto aqui, em relação, portanto, ele faz toda uns quadrinhos destes para separar Deion, Partenoides, que é a terceira espécie, que eu nem falo aqui, que é muito parecida, mas Deion e nevadensis. E então são 15 características em que montes de setas e montes de coisas e mais isto, e nada disto funciona. Ou muito pouco disto funciona. Portanto, eu nem vos vou amassar com nada disto, porque a variabilidade é tão grande que se calhar nunca vamos ver esta marca aqui como está aqui. Nada... Ok. Estão-me a ouvir? Sim. Ok. Então, portanto, é um problema que nós temos nos sítios em que... Pode fazer sentido usarmos Deion-nevadensis, ou seja, que é um complexo que a gente não consegue distinguir. Sim. Ou então temos a certeza que é Deion. Ou isso. Portanto, pode começar... E um típico Deion é a imagem que nós temos aqui, em que esta marca faz aqui o que eles chamam um H ou um alter, tem aqui esta marca, tem marcas aqui neste espaço. Primeiro, podemos separar de Phoebe, e como nesta linha de marcas laranja, esta é de facto exatamente no mesmo espaço que a Phoebe, maior que as outras, mas não chega de maneira nenhuma à segunda linha de marcas laranja. Isto não é Phoebe. E, portanto, é Deion ou nevadensis. Patrícia, elas ocorrem nas mesmas regiões? Algumas, sim. Ok. Por isso é que é problemático. Nós temos estações da biodiversidade em que temos Deion, nevadensis e partenoides, que é a tal que eu nem falo aqui. E, portanto, as meliteias, estas todas iguais, são difíceis. Depois, por baixo, isto aqui por cima, este espaço aqui é marcado a castanho em Deion, e aqui é muito mais marcado também aqui a preto, e não há aqui nenhuma marca diferente se virmos por baixo. Uma nevadensis típica, já viram, é muito mais marcada aqui. Mais uma vez, não é Phoebe aqui, porque esta também é maior, mas não chega à segunda linha. Este espaço aqui está muito laranja, e aqui não é tão marcado, aqui estas linhas. Ok? Deion muito mais marcado. E aqui menos. E nevadensis costuma ter esta marca aqui preta, aqui aqui neste sítio, em que... Eu posso dizer alguma coisa? Deion, com certeza, deixe-me só acabar, doutor. Aqui Deion não tem.
Agora, isto é tudo, para mim ainda está tudo muito, muito variável. Diz, Albano, diz. É assim, existe uma maneira, que é uma maneira mais ou menos segura, como eu separo a Dayon da Nevadensis, tem a ver com a página superior das asas posteriores, tem aquela... Isto. Ok, essa parte no meio, exatamente, essa parte no meio de escadinhas é muito mais regular e ampla do que em Dayon. Mas em Dayon não é fixo. Não é um caractere fixo. Normalmente é. Depois as linhas, mesmo na face superior das asas anteriores, são também geralmente muito mais regulares, tendo a Dayon tem 3 espaços mais, ora bem, aqui a seguir da cabeça pela asa anterior. Exatamente. Esses 4 que estão aí são 4 pequenos océlulos, os primeiros 4 células seguidas, essas 4 células, as primeiras 4 células, isso aí, geralmente na Dayon são só 3. Se fores ver a Dayon... Quando estás a falar das 4 células, é da margem anterior da asa para a margem posterior, não é? Que estás a falar. Exatamente, sim. E são menos regulares. Nós estamos a preparar... Da maneira como eu vejo. Sim. Estamos a preparar e depois também temos a ver com a época de voo. Ui. Não, nós temos registros no mesmo sítio. Eu encontro Nevadensis mais para junho e Dayon tem 2 gerações notoriamente, mas sim, a primeira geração em abril, maio... E de geração para geração mudam as marcas. Então, nós estamos a preparar uma conferência, todo um congresso sobre Meliteia Dayon. Vocês digam já em primeira mão. E depois temos a área de distribuição, que aqui no sul, onde nós vamos, em princípio não haverá Nevadensis. Exatamente, Nevadensis não chega ao sul, ok? É norte do Tejo. É norte do Tejo. Agora, Serra da Estrela, por exemplo, no Vale do Zézere, nós temos Nevadensis e temos Dayon. Lá em cima, em Lamasdolo, Campo Bem Feito, nós temos, ou seja, lameiros úmidos, nós temos partenoides, Nevadensis e Dayon. Sim, Nevadensis complica aqui a primeira e a segunda geração de Meliteia Dayon. Complica aqui ser macho e ser fêmea. Isso que tu estás a dizer, daqui do espaço largo, não é para os 2 sexos. Está bem? Sim. Agora, portanto, nós vamos ter que acertar estas características, ver, ou então concluir, de facto, não se consegue, com características dos padrões das asas, que funciona para 99% das espécies de borboletas, chegar a diferenciar estas espécies, como para os pírgos. Nos pírgos há uns mesmo, 2 espécies que têm que ser por genitália mesmo. E aqui, vamos ver, o que é que eu queria, onde é que eu estava a dizer mais? Pronto, portanto, isto já vos mostrei. E portanto aqui é um aspecto, como veem, ainda por cima há umas Dayones que são muito com tons também diferentes de laranja, que parece imenso a Phoebe, em que tu olhas assim de repente, isto é uma Phoebe, porque a Phoebe é que é característica de ter vários tons de laranja aqui, e tu pensas, há uma Phoebe, e tu tens que verificar o dedão, está bem? Porque há Dayones com tons diferentes de laranja e amarelo. Aqui o dedo vê-se muito bem, efetivamente. Não engana, o dedo não engana, ok? O dedo não engana. Agora, isto é uma típica Nevadensis, aquilo que o Alban estava a dizer, este espaço muito mais largo. Aqui, Dayon é mais regular, mais retangular. A Nevadensis não, aqui isto tudo muito marcado, estas marcas aqui, isto aqui quase um borrão, e Dayon não, mas eu prefiro ficar com Meliteia Dayon Nevadensis nesta altura do campeonato. E nós temos que fazer um esforço para conseguir perceber melhor a variabilidade de Nevadensis e a variabilidade da Dayon, e principalmente essas alterações nos padrões da primeira para a segunda geração. Tá? Ok. Portanto, isto é a única coisa complicada na nossa vida de ninfadídeos laranja. Portanto, esta espécie não tem nada que enganar.
portanto, as grandes zonas prateadas na asa posterior, a asa anterior que tem aqui uma barriguinha com branco quase prateado, e isto é a Isorelatónia. A típica Euphidias aurinea, com banda contínua laranja por aqui, amarelinho aqui por cima, na asa anterior, e océlitos pretos redondinhos emergidos em laranja na posterior. A típica Deion, aqui muito retangular, aqui os espaços todos muito regular, não é? Muito quadriculado na asa posterior. Aqui pouco, nem sei que vos diga, Deion. Esta tem o dedo outra vez. Yeah. Pronto, portanto, esta é muito mais escura, só para vos mostrar que as militeias de facto têm variabilidade, têm muita variabilidade, portanto, esta, e em várias gerações, e portanto esta tem muito mais castanha em tudo aqui, mas cá está, neste espaço aqui, ele ultrapassa completamente a segunda linha,